E aí, oitavo ano, tudo beleza, né, pessoal? Vamos continuar? A gente vai, então, falar sobre esse governo de Dom Pedro. Nós já vimos anteriormente sobre o início, né, do seu governo. E nós vamos ver agora, nesse vídeo, como que o grande herói da independência, celebrado, independência ou morte, autor do hino da independência, e a imagem desse cara começa a cair de uma forma drástica. Então, o que vai acontecer? O porquê disso? Dessa impopularidade? E nós vamos ver isso agora, tá certo? Bom, nós já vimos anteriormente a respeito da Constituição de 1824, que ela foi outorgada, a inclusão do poder moderador que dava a essa Constituição um caráter autoritário, e isso trouxe repercussão. A gente viu sobre a Confederação do Equador, uma revolta com relação a isso, a repressão dura por parte do governo brasileiro, inclusive com a morte do Frei Caneca, né, um membro da igreja respeitado. Então tudo isso, pessoal, foi arranhando a imagem do imperador. Mas isso é só o começo, a coisa vai piorar. Por quê? Bom, logo em seguida, o Brasil vai entrar... Antes disso, a gente sabe da situação econômica do país, que não era das melhores. Desde o período em que Dom João VI estava no Brasil, o gasto foi muito grande para suprir, para dar conta de toda essa corte portuguesa, e tudo isso tem o seu preço, não é verdade? E aí, vocês sabem que quando a coisa não está bem no bolso, complica para uma série de outras coisas. Bom, então a situação econômica não era boa, e o Brasil ainda entra numa guerra chamada Guerra de Cisplatina. Cisplatina era uma província lá no sul, que atualmente é o Uruguai. Então é isso mesmo que eu estou falando com vocês. O Uruguai, o que é o Uruguai hoje, já fez parte do Brasil em determinado momento. Era chamado de província Cisplatina. Agora você imagina se isso continuasse e a nossa seleção brasileira tivesse aí no ataque junto com o Neymar, tivesse o Luis Soares, o Cavani, já pensou? Mas nessa guerra da Cisplatina, o Brasil perdeu esse território, e mais do que isso, o custo dessa guerra, né? Além de perder, o custo foi muito alto para um país que não estava bem economicamente. Então as críticas ao imperador só aumentavam, né? Além disso, para piorar ainda a situação, a gente tem ainda as questões pessoais do imperador, né? Coisas que vinham a público de casos extraconjugais. Ainda a esposa dele, a dona Leopoldina, ela morre, e muita gente começa a colocar a culpa no Dom Pedro, né? De tudo que ele fez ela sofrer. E ela é uma pessoa muito querida, então não pegou bem para o Dom Pedro, ao ponto de ele ter dificuldade para se casar de novo, porque quando foram procurar alguma esposa na Europa, né, descendente de uma casa real importante, muitos não queriam oferecer suas filhas para Dom Pedro porque conheciam do seu histórico, digamos assim. Mas ele então conseguiu se casar com a dona Amélia, e que não era descendente de uma casa real tão importante como era a dona Leopoldina, tá? Mas, pois bem, um outro ponto complicado foi quando o pai dele, o Dom João VI, morre lá em Portugal. E aí quem é o sucessor natural? É o próprio Dom Pedro. E aí, mas ele já estava governando o Brasil, como é que ele ia governar o Brasil e Portugal ao mesmo tempo? Né? Ficaria complicado. Então ele resolve fazer o seguinte, ele abdica o trono português em favor da sua filha, a Dona Maria. Só que ela tinha apenas 7 anos de idade. Então, uma menina de 7 anos para governar ficaria complicado. Então definiu o seguinte, que ela seria tutelada pelo irmão do Dom Pedro, o Dom Miguel, inclusive com promessa de casamento entre eles, isso mesmo. E aí o Dom Miguel seria esse tutor até que ela tivesse a idade suficiente.
Só que o Dom Miguel passou uma rasteira do irmão, deu um golpe de Estado e passou a ser ele o governante de Portugal. E aí Dom Pedro, então, mobiliza tropas para retomar o trono português, nessa guerra contra o irmão. E aí, cara, as críticas foram só aumentando, porque ele passou a ser acusado de se preocupar mais com as coisas portuguesas do que com o Brasil, que já passava uma dificuldade, e ele gastando dinheiro e gastando esforços nas questões portuguesas. Então, tudo isso pegou mal para ele. Para piorar, gente, a situação, acontece o assassinato de um jornalista que era um dos principais críticos a Dom Pedro. O nome dele era Líbero Badaró. E esse cara é encontrado morto e Dom Pedro passa a ser acusado, né, o mandante. Isso algo que nunca se confirmou, mas ficou difícil para o Dom Pedro desmentir isso aí, porque a imagem dele já não vinha bem, e aí era um cara que criticava na imprensa duramente e de repente ele aparece morto. Então isso aí também complicou para o Dom Pedro. E para piorar a situação ainda mais, ele resolve, para dar uma limpada na sua imagem, fazer umas viagens por outras províncias do Brasil. Só que não teve muito sucesso nisso não. Em Minas Gerais, por exemplo, ele chegou e foi recebido com um baita de um protesto, não pegou bem. Aí, diante disso, alguns portugueses no Rio de Janeiro, que eram apoiadores do Dom Pedro, resolveram fazer uma grande recepção para quando ele retornasse para o Rio de Janeiro, para dar aquele afago na moral dele e tudo mais. E aí, nessa recepção, nessa grande festa, os brasileiros não gostaram. E aí começa uma confusão, cara, uma briga de rua mesmo, entre brasileiros e portugueses, que ficou conhecido como Noite das Garrafadas. Então, olha só, pelo nome, a gente já consegue imaginar o que foi isso. E aí, então, cara, vocês percebem que a imagem tá pesada, tá difícil, a impopularidade dele terrível. E, sério, pra piorar ainda mais, cara, essa situação, ele fez um ministério, ministros, todos brasileiros, né, para tentar dar uma melhorada na situação, só que não durou muito. Em 15 dias ele teve um problema lá e ele mandou todos esses ministros embora e convocou o ministério todo de portugueses. Aí a situação foi ficando insustentável. E aí no ano de 1831, o Dom Pedro, muito pressionado pela opinião pública, ele toma a decisão, então, de abdicar ao trono do Brasil. Ele renuncia aqui ao governo e ele retorna para Portugal, tá? E lá em Portugal ele vai lá para disputar com o seu irmão e ele consegue vitória, passa de novo a assumir o trono lá de Portugal, mas aqui no Brasil ele deixa o filho dele, tá? Só que, gente, o filho dele tinha só 5 aninhos de idade. E aí, o que vai fazer? No próximo vídeo a gente vai entender melhor a sequência disso aí. Tá bom, galera? Um grande abraço para vocês. Tudo de bom.